Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de reflexão à luz da doutrina espírita, uma produção e organização do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, o Prozebem, em Aracaju, Sergipe, Brasil. Hoje estaremos analisando, refletindo sobre uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, chamada Sexo e Obsessão, o seu capítulo 1. Mas, antes, gente, aproveite agora que você está aqui e deixe o seu like, o seu gostei, porque se você, ao final, tiver gostado, irá fazer outras atividades e não se lembrará de clicar no gostei. E se não gostar deste conteúdo, com toda certeza, irá lembrar-se de clicar no não gostei. Então, clique agora no gostei, porque assim você estará participando, contribuindo para o crescimento deste canal, o Prozebem TV. Vamos agora à reflexão de hoje. Iniciamos esta reflexão lembrando o que nos diz Manuel Filomeno de Miranda, naquela obra. O sexo é um dos capítulos mais complexos de algumas ciências psíquicas, relacionado ao mental e ao comportamental, como a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, em razão das disfunções, distúrbios, né, e dos desconcertos, desalinho no processo evolutivo do espírito, que ocasionam em muitas vidas, devido às experiências atormentadas nesta vida ou em vidas passadas, que lhes geraram desequilíbrios e inarmonias refletidos hoje na atual existência em seus comportamentos. Ora, é importante analisar como nos comportamos em relação ao sexo, ao ato sexual, a todos os nossos desejos desta área da evolução humana, a nossa libido, que daí teremos ampla e perfeita noção de quem nós somos e o que precisamos fazer para sublimar essas nossas práticas e tendências. O esforço é individual, íntimo e pessoal, que cabe a cada um de nós. Neste ponto, desejo reforçar o conteúdo, principalmente a moral, de uma maravilhosa passagem de Chico Xavier. Certa vez, um jovem chega a Chico e pergunta: "E daí, Chico, antes do casamento, sexo é proibido?" E Chico, aquele brilhante médium, responde: "Meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena, nem o sexo, nem o casamento." E o que nos diz o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos, na parte segunda, em especial no capítulo 4, Sexo nos Espíritos, a partir da questão 200, Kardec pergunta: "Tem sexo os espíritos?" A resposta dos espíritos: "Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização fisiológica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos." Veja que importante esse finalzinho. Concordância dos sentimentos. Na questão seguinte, questão 201, Kardec ainda pergunta: "Em nova existência, pode o espírito que animou um corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa?" Os espíritos respondem: "De certo que sim. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres nas sucessivas reencarnações." Na questão 202, Kardec, ainda para confirmar a resposta, pergunta: "Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher?" Os espíritos respondem a Kardec: "Isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar." Kardec nos esclarece, então, que cumpre ao espírito progredir em tudo e em todas as áreas da experiência humana,
a fim de adquirir experiência e compreensão dos deveres que são pertinentes a ambos os sexos. Manuel Filomeno de Miranda vem confirmar o que Kardec já afirmara, que o sexo é departamento orgânico programado pela vida para a reprodução da espécie. Adquirir a intrepidez masculina e a docilidade feminina são capítulos que dão ao espírito equilíbrio e harmonia, confirma Manuel Filomeno de Miranda. Assim, em uma encarnação, pode o espírito tomar o corpo masculino e em uma outra, um feminino, ou realizar um vasto programa de renascimentos sucessivos em um sexo, ou masculino ou feminino, sucessivamente masculino, sucessivamente feminino, para depois começar processos experimentais em outro, sem qualquer prejuízo emocional para a sua estrutura íntima. Intimamente, ele não vai se deixar influenciar nem por um, nem pelo outro. Apenas onde ele se sentiu mais feliz, onde ele se sentiu mais evoluído, onde ele teve mais oportunidades evolutivas e evoluiu, ele pode gostar mais de uma reencarnação num determinado sexo do que em outra. Tanto faz ser masculino ou feminino. Mas, em todas elas, não há prejuízo emocional para a sua estrutura íntima, íntima do espírito, seus sentimentos, suas emoções, sua forma de pensar, né, sua moral. Não há prejuízo nenhum em relação a isso. O item importante para se frisar é justamente esse. Graças à conduta moral em cada polaridade, mais fácil e evidente se lhe torna a escolher o próximo passo, como diz Manuel Filomeno de Miranda. Alcançar o objetivo é o aperfeiçoamento espiritual. Esse, sim, é o objetivo de todo e qualquer ser espiritual, independentemente do sexo no qual está reencarnado. Mas, se ele se corrompe, se ele se desvia do rumo daquele objetivo, se ele mesmo, né, gera para si perturbações emocionais, psíquicas, relacionadas ao campo mental e comportamental, e até perturbações físicas que lhe impõem duros e talvez fatídicos processos de recuperação. O que ocorreria? Uma lei, causa e efeito. Lei universal presente em todas as vidas de todos os seres vivos, todos os seres espirituais do universo. Mas, olhe bem, não é olho por olho, nem dente por dente. Errou de um jeito, vai pagar daquele jeito. Errou de outro jeito, vai pagar daquele outro, sofrendo as consequências, as mesmas consequências, porque fez o outro passar daquele outro mesmo jeito. Como alguns entendem, não é olho por olho, dente por dente. Pois que todos nós podemos amenizar ou até mesmo neutralizar os efeitos nocivos que nós mesmos nos causamos em nesta vida ou em vidas passadas, impondo a nós mesmos, aos nossos pensamentos, às nossas palavras e às nossas ações desarmonizadas, perturbadoras, a lei universal do amor. Se praticarmos a lei universal do amor, reconheçamos os nossos erros, e reconhecendo esse nosso erro, procuremos, tentemos, corremos atrás de corrigi-los, se forem nesta vida e forem passíveis de corrigir, que o façamos ainda nesta vida, as correções necessárias dos nossos erros viciosos, né, dos nossos egoísmos, das nossas vaidades, das nossas arrogâncias, dos nossos distúrbios na ordem sexual. Então, que corramos atrás e nos corrijamos dessas tendências pela lei universal do amor. Se forem vidas passadas, mais uma vez pratiquemos a lei universal do amor, para com tudo e para com todos, pois a certeza que os Espíritos nos dão é, praticando essa lei universal do amor, amenizaremos e até neutralizaremos os erros pretéritos desta vida e principalmente das vidas passadas.
Essa é a forma de se regenerar, de fazer a sua reforma íntima, de fazer o nosso aperfeiçoamento espiritual, a nossa caminhada evolutiva para mundos superiores. Atualmente, vivemos num mundo marcante para a nossa evolução espiritual, principalmente em função do caráter sexo, do sexual, em cada um de nós. Afirma Manuel Filomeno de Miranda que hoje vive-se na Terra a hora do sexo. O sexo vive na cabeça das pessoas, parecendo haver saído da organização genésica, onde cedia, para a ordem do pensamento, dos sentimentos e das emoções levadas pelo pensamento. Naturalmente, o pensamento é a força atuante, inclusive desencadeadora da função sexual. Reduzir, diz Manuel Filomeno de Miranda, o ser humano às imposições do sexo, ou seja, se tornar escravo do sexo, né, levá-lo ao desalinho, transformá-lo em escravo de uma função pervertida pela mente e atormentada pelas fantasias e ilusões efêmeras da matéria. Temos, de um lado, diversos estudos da sexologia descrevendo inúmeras patologias nesta área, que se propuseram desmistificar as históricas funções sexuais que desde a Idade Média, ou seja, lá do século V até o século XV da nossa era, ou seja, 10 séculos, impuseram fantasias, ignorâncias, pecados, medos, gerando perturbações emocionais muito graves nas criaturas humanas. Por outro lado, a liberação sexual, exagerando as licenças morais, tem trazido também graves transtornos, desarmonias profundas e conflitos de todas as espécies em muitos indivíduos, que não conseguem se adaptar às mudanças comportamentais. Diz Manuel Filomeno de Miranda, estamos num mundo de transição de valores. Daí vermos indivíduos, reencarnados ou não, empurrarem outros indivíduos, mais facilmente aqueles que já apresentam psicopatologias na área sexual, como aqueles que buscam os gozos e as libidos sexuais perturbados, os abusos, absurdos nos envolvimentos sexuais, que se entregam a fantasioso, à promiscuidade, a paixões e ao desprestígio das instituições sociais para atitudes que os levam ao desespero, a buscar a fuga do álcool, nas drogas e até no suicídio. Muitos seres empurram essas pessoas para esses desalinhos que os levam a buscar essas fugas dolorosas, perturbadoras, que causam tantos males e cicatrizes, não só no corpo físico, mas principalmente no corpo perispiritual, levando, inclusive, os resultados, as consequências, causa e efeito, para as próximas reencarnações. Mas também vemos muitos outros seres, tanto espirituais quanto os encarnados, que se dedicam a resgatar a ética moral construída no curso dos milênios da existência humana. São dedicações éticas morais, ética e moral, que vêm sendo construídos desde o homem primitivo até a sociedade atual. Mais de 10 milênios sendo construído, como o matrimônio, a família, a saúde comportamental e social. São características que vêm sendo construídas ao longo de todos esses milênios. E vemos muitos seres também se dedicarem a resgatar esses princípios éticos morais. O ser humano, graças a todos esses fenômenos do cotidiano, forma os seus valores éticos e morais, as suas aspirações, seus sonhos, suas lutas, suas grandezas e também aprendizagens boas e dolorosas. Ele transforma
ele aprende com essas situações. Todos nós aprendemos nos nossos dias a dia, na nossa convivência com a nossa sociedade, conosco, aprendemos e crescemos, nos aprimorando, saindo dos limites em que se encarcera para os incomparáveis voos da amplidão, como define Manuel Filomeno de Miranda. Como sabemos, né, o espírito nunca retrograda em seus processos reencarnatórios, nunca desaprende o que aprendeu. Aprendido uma lição, aquela lição fica gravada no espírito eternamente. Então, o espírito, nosso ser espiritual, está em constante progresso. As conquistas emocionais, psíquicas, intelectuais, morais, jamais cessam, garantindo-nos a todos nós a sabedoria para discernir e realizar o maior avanço espiritual possível em cada reencarnação e também na erraticidade, quando formos para lá, na verdadeira vida, a vida espiritual. Isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento intelecto-moral. É a nossa evolução espiritual. É o nosso processo, nosso progresso na vida enquanto espíritos. A verdadeira vida, a vida espiritual. Aquelas condutas desarmônicas pedem até reparação, né? Se não nesta reencarnação, com toda certeza em alguma outra, alguma próxima reencarnação. O que nos aproximará dos afetos ou desafetos, né, que nos fará experimentar a perseguição dos revoltosos inimigos, aqueles que outrora foram parceiros de libidinagens, sentem-se vítimas de nossas ofensas e, por afinidade e por necessidade de reparação de nossos erros do passado nesta área, a área do sexo, nos aproximamos para que possamos corrigir as nossas tendências viciosas na área sexual. Manuel Filomeno de Miranda acrescenta que é nesse campo de lutas que surgem as lamentáveis e dolorosas obsessões de graves consequências. O sexo mal conduzido em razão do envolvimento emocional e das dilacerações espirituais que produz em todos nós, como naquele que utiliza mal, abre campos para terríveis conúrbios obsessivos, ao mesmo tempo em que, praticado de forma vil, atrai espíritos igualmente atormentados e doentes que se vinculam ao indivíduo que já estava atormentado, levando a processos de parasitose terríveis e de difícil libertação, conclui Manuel Filomeno de Miranda. Desvios sexuais, aberrações nas práticas do sexo, condutas extravagantes e desarticuladoras das funções estabelecidas pela lei da vida geram perturbações de longo curso que não recompõem com facilidade, senão ao largo de dolorosas reencarnações expungitivas e purificadoras, diz Manuel Filomeno de Miranda. Tormentos da libido, da função sexual, têm suas matizes nos comportamentos anteriores, que o espírito se permitiu quando, em outras reencarnações, abusou da faculdade procriativa, aplicando-a para o prazer exorbitante. E explorou pessoas que se lhe tornaram vítimas, estimulou abortamentos, que se permitiu experiências perversas e anormais, ou derrapou nos excessos com exploração de outras vidas. Todas essas condutas arbitrárias fixaram-se nos tecidos sutis do perispírito, impondo necessidades falsas que agora os pacientes procuram atender, ampliando o complexo campo dos problemas íntimos. Conclui Manuel Filomeno de Miranda que o respeito, a consideração pelas funções sexuais constituem a melhor terapia preventiva para a manutenção da saúde física, moral e espiritual, assim como o esforço para a recomposição do caráter quando alguém já se permitiu corromper. Ninguém se engane, diz Manuel Filomeno de Miranda, quanto aos compromissos do sexo perante a vida, e cuide de não enganar a outrem. Cada um responde sempre pelo que inspira e pelo que faz inspirar nos outros.
O sexo, quando aparado pelas maravilhosas vibrações do amor, mantendo a afetividade e a alegria de viver, nos leva a emoções superiores na construção das nossas próprias vidas. Reflexionar e agir de maneira correta em relação às funções sexuais é dever de todo ser que pensa e que compreende a finalidade da existência humana. Estamos na hora de somar esforços em favor dos princípios de dignidade humana e da honradez, do equilíbrio no comportamento e da educação das novas gerações. O único meio de oferecer ao futuro uma sociedade menos conturbada e desatada dos terríveis laços da obsessão. Finaliza Manuel Filomeno de Miranda. Com a educação moral, como visto, cabe a tarefa de construir um novo ser humano. Cada um de nós construir um novo ser humano homem ou um novo ser humano mulher que formarão uma nova e saudável sociedade para o porvir. É bem como diz Manuel Filomeno de Miranda no prefácio daquela obra. Cada qual fala daquilo que está cheio o seu coração e iluminado o seu sentimento. Nos entreguemos aos ideais da perfeição sob o amparo de Jesus Cristo, o nosso modelo e guia da humanidade e da perfeição. Que assim seja.